Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar estudando um pouquinho, vendo um pouquinho sobre Idade Média, né? Eu digo continuando porque a gente já está vendo esse tema sobre Idade Média das semanas anteriores, né? Então, o tema dessa semana são as cruzadas. Mas antes de falarmos das cruzadas, nós vamos dar uma olhadinha também, fazer uma pequena revisão do que nós vimos para que nós possamos continuar. Então, vamos lá. Nas semanas anteriores, que nós vimos, acredito que já vimos falando desse tema há umas 3 semanas, nós vimos ali o início da Idade Média, né, que é o período que a gente chama de Alta Idade Média, que é quando se estabeleceu esse sistema. Primeiro, vamos esclarecer que quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando de Europa. Tá? Esse sistema, né, suzerania, vassalagem, tudo aquilo que a gente viu, foi um fenômeno restrito à Europa. No mesmo período que estava acontecendo o feudalismo na Europa, aqui na América nós tínhamos uma outra situação, com os incas, os maias, os astecas, que nós já vimos anteriormente. Lá no Oriente Médio, eles tinham outro sistema, na China, Japão, ali acontecia uma outra dinâmica histórica. Então, esse processo de feudalismo, esse processo de Idade Média, ele se restringe à Europa, ok? Então, vamos lá. Então, nós vimos no início que houve um enfraquecimento do Império Romano com as invasões bárbaras, né? Então, elas não aconteceram do nada. Houve uma expansão dos hunos no Oriente próximo da China, ali, em grandes impérios, como o Império Mongol, o Império dos Hunos, e eles vieram tomando conta de território, e esses povos eslavos, eles passam a fugir dessas invasões e invadir o Império Romano. Alguns desses povos, eles eram aliados dos romanos. Então, os romanos meio que permitiram que eles entrassem ali de boa. Outros já não, outros já forçaram a entrada, não conseguiram permissão, estavam desesperados, foram invadiram, saquearam cidades. Então, teve uma grande confusão aí no final do Império Romano. O Império já estava enfraquecido, já estava deteriorado, havia se dividido em dois, e os imperadores romanos aí não conseguiram impedir essas invasões. E houve, então, um processo de ruralização, que a gente está vendo aqui, né? Que nós já vimos nas aulas anteriores. O que seria esse processo de ruralização? Seria a saída desse pessoal dos grandes centros urbanos, das cidades, para o interior, né? Então, esses bárbaros, eles vieram, começaram a invadir esses grandes centros. Só Roma foi atacada e saqueada umas 3 ou 4 vezes. Então, esse pessoal que vivia nas cidades ficou muito amedrontado e começa a fugir para o interior. Então, nós temos os ricos aí que tinham muitas terras, passaram a viver no interior, e esse pessoal que vivia antes na cidade, eles foram até lá trabalhar nessas terras. Então, a maior parte da população, ela passa a viver nos campos, na área rural. Por isso a gente chama de ruralização, saída da populacional das cidades para o campo. Não quer dizer que as cidades ficaram vazias, ok? Sempre teve lá os comerciantes que vão continuar vivendo nas cidades. Porém, a maior parte das pessoas fugiu então para os campos, foram morar no interior, foram morar na área rural. Dentro dessa área rural, então, com essa modificação, né, do processo histórico, essa modificação aí, essa migração de pessoas para a área rural, cria-se um novo sistema, uma nova forma de administrar, que a gente chama de feudalismo. O feudalismo é um sistema político e econômico, ok? Mais ou menos como o capitalismo hoje em dia. Só que o feudalismo, ele tem... Vou dar um paralelo para vocês. Hoje em dia, quando falamos de capitalismo, o que importa aqui no nosso sistema hoje em dia? É o dinheiro. Quem tem dinheiro tem poder, certo? Lá no feudalismo, a base da riqueza era outra. Não importava que tu tivesse muitas moedas de ouro. Quem tinha poder era quem tinha terras. Então, aquele que obtivesse terras tinha poder. Esse era o sistema feudal. Então, um sistema baseado na posse de terras. Quando o rei entregava um pedaço de terra para alguém, junto com esse pedaço de terra vem um título, né? Então, ele não tinha, o rei no final, no início, fim do Império Romano, início da Idade Média, ele não tinha mais exército suficiente para cuidar das suas terras, então ele passa a dividir as terras e entregar para pessoas de confiança, e junto com essas terras vai um título de nobreza, né? Por exemplo, um baronato para um barão, um ducado, que era um espaço de terra maior, para o duque, né? Uma marca, que eram territórios próximos das fronteiras, para o marquês. Então, todo título de nobreza vinha acompanhado de terras. E a função desses nobres que recebiam as terras era defender esse território. Então, havia aí uma relação de suzerania e vassalagem, que vocês já viram também, né? Lembra que vocês responderam nas atividades
Suzerano é aquele que doa as terras e vassalo é aquele que recebe. E há ali, nessa troca, um juramento entre eles, né? Aquele que dá a terra, ele vai proteger o seu vassalo, né? Ele vai cuidar dele juridicamente, politicamente e às vezes até economicamente. E aquele que recebe, ele faz o juramento de proteger as terras e servir ao rei. Então nós temos aí essa relação de suzerania e vassalagem. Essa sociedade feudal ela é dividida em basicamente três categorias, né? Nós temos a nobreza, o clero e os servos. Quando os bárbaros invadiram essas regiões e começaram a se estabelecer ali, surgiram os primeiros reinos bárbaros. Mas esses reis, eles não eram bem aceitos pela população. Então, o que acontecia? Para tentar ganhar a população, tentar conseguir respeito entre vamos dizer assim, essas novas terras, né? Esse novo povo que ele deveria governar, o que ele fez? Ele buscou aliança com a Igreja Católica. Porque daquele sistema antigo, do antigo Império Romano, a única coisa que sobrou, que o povo ainda tinha como base, como valor, era o catolicismo. Era a Igreja Católica, que era a religião do antigo Império Romano. Então, o que esses reis bárbaros fizeram foi fazer uma união com a Igreja. Então, eles se converteram ao catolicismo e ali eles se uniram para poder governar essas terras, governar a Europa. Então, nós temos ali essa divisão de sociedade. Então, nós temos ali no topo a nobreza, né, que são esse pessoal que recebe terras, né, aí dentro da nobreza nós temos o rei, nós temos todos os senhores feudais, né, barões, duques, marqueses, todo aquele pessoal. Depois nós temos o clero se refere à igreja, aí dentro do clero nós temos o baixo clero e o alto clero. Alto clero, o nome já diz, são as pessoas que tinham altos postos dentro da igreja, né, bispos, né, o papa. E nós temos o baixo clero, que são aqueles um clero secular, aquele padre de paróquia, né? Que ele não tinha muito poder, mas estava ali, presente, então também faz parte do clero. E lá na rabeira, lá na ponta, na base da pirâmide, nós temos os servos, que era a galera que trabalhava nos campos, os camponeses, que eram os únicos dessas classes que pagavam impostos. Então até tinha um clérigo da época que dizia que a sociedade se divide dessa forma, né? Eram os que rezavam, que era o clero, aqueles que batalhavam, que protegiam, que era a nobreza, e os servos, que eram aqueles que trabalhavam e pagavam os impostos. Então, os servos é que iam gerar renda para sustentar o clero e a nobreza. Cada um com a sua função. O clero cuidava da parte espiritual, a nobreza cuidava de defender tanto os servos quanto suas terras, quanto as terras do rei, das invasões bárbaras, e os servos vai ser aquela galera que vai trabalhar para sustentar essas outras duas classes, certo? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Então, os reis reinavam de acordo com o clero e a Igreja Católica detinha, então, um grande poder e influência, né? Por ter sido a única instituição que realmente sobrou do Império Romano, ela criou um certo status, né? O povo estava muito acostumado com a Igreja Católica e ela cria um poder dentro desse período muito grande, né? Ela era a única igreja oficial da época. Tudo que não fosse católico era perseguido, né? As outras religiões pagãs de outros povos, elas eram perseguidas. Só era permitido ser católico. Não existia nada dessas religiões que nós temos hoje em dia, nós temos várias, né? Naquele período também tinham outras religiões, mas elas eram consideradas imorais, era considerado pecado ser de outra religião que não fosse da católica, então eles tinham um grande poder de persuasão dentro da sociedade, né? Então as informações eram passadas para o povo dentro das igrejas, enquanto o padre fazia lá seu sermão. Era a igreja que detinha conhecimento, era eles que ensinavam a ler e escrever, lembrando que só os filhos de nobres que poderiam aprender a ler e escrever, e os próprios clérigos, né? Então, a grande população aí, os servos, eles não tinham acesso à educação. Então, a igreja, ela detinha um grande poder, né? Tanto cultural, quanto econômico também, porque ela era dona de muitas terras. Então, nós vemos aqui na imagem um rei, né? Que seria o suzerano, cedendo terras a um vassalo, que seria um nobre, né? Eles estão numa cerimônia de investidura, que a gente fala, que a gente já viu nas aulas anteriores, né? E a figura do padre está lá atrás, então, com a Bíblia aberta, né? Abençoando aquela cerimônia, né? De posse de terras. Então, vamos lá para o nosso assunto propriamente dito, que são as cruzadas, ok? Então, um conceito bem simples: cruzadas eram expedições de caráter religioso, econômico e militar, porque tinham esses três interesses por trás.
que se formaram na Europa entre os séculos 9 a 13, contra heréticos e os muçulmanos. O que seriam esses heréticos? Todas as pessoas que pregavam doutrinas que não eram de acordo com a Igreja Católica, com os dogmas católicos. E os muçulmanos, vocês sabem, né, que são os seguidores da região islâmica, né, que seguem Maomé, e que são monoteístas como nós, mas com uma outra orientação. Então, eles eram os perseguidos aí das cruzadas, as cruzadas eram feitas para tomar as terras que os muçulmanos tinham tomado, né? Então, vamos ver aqui adiante como é que acontece esse processo, né? Principais características das cruzadas. Primeiro, ela tinha motivos religiosos e econômicos. O principal motivo das cruzadas era recuperar a Terra Santa, que seria Jerusalém, que nesta época tinha sido dominada pelos turco-otomanos e por outros grupos muçulmanos da Península Arábica. O islamismo estava em ascensão naquele momento, estava se expandindo, né? Por toda a Península Arábica, então eles tomam aquela região que era sagrada para os católicos, então existe esse motivo religioso de retomar Jerusalém, né? Motivos econômicos, porque com a expansão islâmica, como esses muçulmanos eles passam a se espalhar de uma velocidade muito grande, eles tomam conta de todo o norte da África, toda a Península Arábica, né, até Constantinopla, tomada posteriormente pelos muçulmanos também, e eles passam a tomar conta do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, que era a principal rota de comércio. Então, nós temos aí vários comerciantes lá da Europa que não gostaram nada da ideia de ter que pagar impostos para os muçulmanos para poder utilizar, para poder navegar no Mar Mediterrâneo e levar suas mercadorias. Então, busca pela salvação através de atos de fé e penitência. Um papa naquele período, os papas não foi um único, né? Eles diziam que quem fosse para as cruzadas, né, quem fosse nessa tentativa de recuperar Jerusalém, teria todos os seus pecados perdoados. Então nós temos aí uma série de pessoas que buscam o paraíso indo para as cruzadas, né, na esperança de retornarem, mas muitos acabam morrendo não retornando, né? E ocupar os cavaleiros sem títulos e sem terras. Existe um sistema no feudalismo que ele é um pouquinho cruel, né? Que diz o seguinte: só quem herda a terra e o título é o filho mais velho. Então, se um senhor feudal, um barão, um duque, um marquês, né? Um arquiduque, ele tem 2 filhos homens, vamos falar homens porque mulheres não tinham direito de receber terras, tá, meninas? As mulheres não tinham direito nem de estudar, nem de receber terras, tá? Não recebiam herança, elas estavam a cargo primeiro do pai e posteriormente do marido. Os casamentos não aconteciam por amor, eles eram arranjos econômicos entre as famílias. Então, as filhas eram criadas para se casar com esse ou com aquele nobre ali para manter ou a linhagem ou o título, para conseguir mais terras. Eram acordos políticos, os casamentos eram acordos políticos, né? Essa questão do romantismo, né, do namoro, ele vai surgir lá no final da Idade Média. Então, até esse momento, o casamento ele é um negócio, um acordo político realmente, né? A não ser entre os pobres. Os pobres ainda se casavam aí por amor, ou porque simpatizavam uns com os outros, né? Ou porque precisava de mais ajuda na lavoura, né? Mas, ademais, era dessa forma que funcionavam aí os casamentos. Então, esse filho mais velho, ele vai herdar o título, porque os títulos eram hereditários, né? O filho do barão vai ser barão, o filho do marquês vai ser marquês. Ele vai herdar o título e, junto com o título, as terras que vêm com esses títulos. O filho que nasce depois não herda nada. Não herda nada. Então, o que acontecia? Muitos pais faziam com que o segundo filho, o homem, ele entrasse na igreja, por exemplo, ter uma posição maior, né? Mas muitos deles ficavam assim, sem terras. E passa-se a perceber uma massa de cavaleiros sem terra, né, e sem títulos, que nasceram em famílias nobres, mas não tinham nada. E eles muitas vezes trabalhavam como mercenários, né? Vendiam aí seus esforços de guerra a outros senhores feudais, né? Muitos deles acabavam virando assaltantes de estrada. Então, para acabar com para ocupar esse pessoal que era nobre, porém não tinha dinheiro, eles começaram a convocar esses cavaleiros aí sem títulos e sem terras para irem às cruzadas, porque diziam que lá eles iam conseguir, então, riqueza, iam conseguir posses, né? Quando voltassem das cruzadas, ou até nessa busca, né? Então, em 1776, Jerusalém é tomada pelos turco-otomanos, que eram muçulmanos, né? E o Papa Urbano II, Papa da época,
convoca os cristãos para retomar a cidade. Isso foi a primeira cruzada, tá, pessoal? Então, nós vamos ter aí o Papa Urbano em 1076, depois que os turcos tomam Jerusalém, ele então organiza esse movimento, ele convoca os cristãos para retomarem Jerusalém, porque os infiéis, que era assim que os católicos chamavam os muçulmanos, tinham tomado Jerusalém, né? Isso aqui são algumas imagens, né, de algumas telas de pinturas que tentaram retratar a primeira cruzada, né? Então, nós temos cavaleiros aqui, um cavaleiro cristão contra um cavaleiro muçulmano, né? Essas torres que eram utilizadas para poder vencer as muralhas das cidades, né? Então, a primeira cruzada ela vai nessa tentativa de retomar Jerusalém, né? Com um motivo religioso. Nós tivemos aí 8 cruzadas. Então, ao todo foram 8 cruzadas, de 1096 até 1270, 8 cruzadas. As primeiras tinham essa intenção de recuperar a cidade de Jerusalém. Na ter quarta, quinta em diante, o interesse já mudou um pouco, passou a ser o interesse econômico. Vocês percebam as rotas delas aqui, né? Todas saem da Europa e vão até as cidades de Nazaré, Jafá, então próximas do litoral, onde eles seguiam para Jerusalém, né? Então nós temos aqui a rota da primeira cruzada, segunda cruzada, terceira, e algumas delas tinham o intuito comercial de retomar o Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo, desculpa, retomar o Mar Mediterrâneo, para que o comércio voltasse às mãos dos europeus, eles não precisassem mais estar pagando impostos para os árabes muçulmanos, né? E são cavaleiros templários, tá, pessoal? Que era uma divisão da Igreja Católica aí. Então, vamos ver quantas cruzadas eram? Vamos contar essas cruzadas? Primeira cruzada. Então, 1096, desculpa, até 1099, né? Não havia participação de nenhum rei, eram só aqueles cavaleiros sem terras que foram, né? Formada por cavaleiros da nobreza que tomaram Jerusalém em 1099. Então, essa primeira cruzada, ela consegue o objetivo, ela retoma Jerusalém dos muçulmanos, né? Eles, na realidade, ficam nesse cabo de guerra há muito tempo. Segunda cruzada de 1147 até 1149, fracassou em razão da discordância entre o rei Luís VII da França e o rei Conrado III do Sacro Império Romano-Germânico, né? E em 1189, o sultão muçulmano Saladino retoma Jerusalém. O sultão Saladino ele foi um grande estrategista e guerreiro, né? Ele era respeitadíssimo entre os cavaleiros dele. Então, ele vai fazer esse movimento de retomar Jerusalém para os muçulmanos. Então, terceira cruzada. Então, na primeira cruzada eles tomam Jerusalém, na segunda cruzada eles pedem para o Saladino. Na terceira é chamada de Cruzada dos Reis. Por quê? Porque os reis, alguns reis importantes da Europa vão junto nessas cruzadas, né? Então, Ricardo Coração de Leão, que era da Inglaterra, ele vai, né? Então, o rei Filipe Augusto da França, o Frederico Barba-Ruiva, que era um rei muito famoso na época do Império Romano, ele vai também, né? Então eles chegam lá e eles lutam contra Saladino, mas eles não conseguem retomar a cidade, mas eles fazem um acordo com Saladino, que é bem interessante, né? Ao invés de eles saírem, continuarem guerreando e perdendo homens dos dois lados, eles viram que não conseguiriam vencer Saladino e eles fazem um acordo com Saladino. E eles conseguem livre acesso aos cristãos à cidade de Jerusalém. Então Saladino se compromete a permitir que todos os cristãos que viessem em peregrinação a Jerusalém fossem bem recebidos. Então, eles não iam ser impedidos de entrar na cidade, iam ser respeitados. Esse foi o acordo que eles fizeram com Saladino, né? Que é um bom acordo, né? Vamos combinar. Então, Quarta Cruzada foi financiada por venezianos. Aí entra já o aspecto econômico na parada, né? Porque os venezianos eles eram comerciantes do mundo antigo. E eles estavam bem chateados porque todo o comércio que ia para Veneza passava pelo mar Mediterrâneo e eles tinham que pagar impostos para os muçulmanos que tinham tomado toda aquela região. Então, o interesse dessa Quarta Cruzada ele é meramente comercial, né? Vão para Jerusalém retomar a cidade, sim, mas a intenção é liberar essa rota pelo mar Mediterrâneo, né? Já não tem mais a ver com a questão de retomar a Cidade Santa nem nada disso, né? Quinta Cruzada, liderada por João de Brienne, né? Fracassou por ficar isolada pelas enchentes do Nilo. Então, não sei se vocês lembram lá do sexto ano, o Nilo é um rio super importante, né? Que deu aí origem ao Antigo Egito, e a cidade do Egito até hoje em dia, né? Se não existisse o Nilo, não existiria Egito.
E o Egito ele tem cheias, assim como o Tigre e o Eufrates também, né? Uma vez por ano ele enche e depois ele desce novamente, e isso faz com que a terra fique fértil para o cultivo. Então esse João de Brienne ele não entendia muito de geografia na época, né? Não conhecia a região e ele ficou aí ilhado, não conseguiu atravessar e ficou parado lá no Egito, né? Por causa das cheias. Sexta Cruzada ficou marcada por ter retomado Jerusalém, né? Belém e Nazaré, que estavam sob domínio turco. Então, ela foi vitoriosa. A Sexta Cruzada, eles retomam as cidades, né? Mais importantes para o cristianismo. Sétima Cruzada, comandada por Luís IX, pretendia retomar Jerusalém novamente das mãos dos turcos. Né? Como eu disse para vocês, ficava uma espécie de cabo de guerra, né? E temos a Oitava Cruzada de 1270, que é um fracasso fenomenal, porque é uma cruzada onde os nobres não estavam mais interessados, os comerciantes não estavam mais interessados, então foram mandados alguns padres pobres, crianças, órfãos, mendigos, né? Então estava todo mundo dentro dessa cruzada e chegaram só até Constantinopla, lá sofreram uma derrota grandiosa e foi assim um fracasso bastante vergonhoso, assim, ela nunca deveria ter saído da Europa, né? Foi a oitava cruzada, ela pôs um fim nos movimentos cruzadas. Não se preocupem, tá, pessoal, em gravar cruzadas e quais são os objetivos, tá? Então, não precisam se preocupar em estar decorando cada uma delas. Essas são cenas de um filme sobre as cruzadas, né? E esse ator representou Saladino em um filme sobre esses temas. Então, como eu falei para vocês, o importante é saber sobre as consequências. Vamos lá ver quais foram as consequências das cruzadas, por que a gente estuda elas, né? Primeiramente, nós temos aí o enfraquecimento do sistema feudal. Então, muitos nobres ficaram endividados por ter que financiar essas cruzadas. Essas cruzadas eram caras, né? Tu precisa de equipamentos, tu precisa de todo o equipamento de guerra, de comprar armamentos, espadas, cavalos, armaduras, né? Comida, servos. Então, tudo isso é uma despesa muito grande. Quem entrou com essa despesa foram os senhores feudais que estavam ali aliados à igreja. Então, eles começaram a se endividar e muitos senhores feudais aí ficaram numa situação econômica bastante complicada. Então vamos ter um enfraquecimento desse sistema feudal, né? Muitas terras ficaram ao norte da Europa, ficaram despovoadas pela partida de seus habitantes para a Guerra Santa. Então muitas pessoas entravam nessas cruzadas e nem todas por motivos religiosos, tá, gente? Muitos não tinham dinheiro e pensando que indo para as cruzadas conseguiriam ganhar alguma coisa, conseguiriam enriquecer. Então, muitas pessoas abandonaram suas terras e seguiram viagem nas cruzadas e regiões inteiras ficaram desocupadas, né? Despovoadas. Isso traz aí alguns efeitos econômicos bem grandes. O mar Mediterrâneo recuperou sua importância comercial e a circulação de embarcações. Então, os muçulmanos eles tomaram ali tanto Constantinopla, que tem o Estreito de Bering, que fazia essa passagem do Mar Mediterrâneo para o Oriente, como tomaram também o Mar Mediterrâneo. Então, com esse contato com os muçulmanos aí, o Mar Mediterrâneo ele passa a ter de novo uma importância muito grande no comércio, né? Aumenta o volume de comércio entre o Ocidente e o Oriente. Como o Mar Mediterrâneo estava liberado agora, dava para o pessoal ficar passando ali, né, levando mercadoria de um lado para outro. Então, esse comércio ele se reacende de novo. O comércio que vinha aí numa queda bem grande, quase não existia nem circulação de moedas mais dentro da Europa, né? O negócio funcionava na base da troca, das feiras. Se trocava um produto aqui por outro produto ali, então a moeda era pouco utilizada, mas com esse reacendimento do comércio do Mar Mediterrâneo, o comércio então volta a funcionar muito, as moedas voltam a circular, né? Isso vai dar uma modificada muito grande na economia, né? Vai mudar muito a economia. O acesso dos europeus ao conhecimento produzido na antiguidade greco-romana e preservado pelos árabes. Do que se trata isso? Com as invasões dos povos bárbaros, aconteceram muitos saques, incêndios, então quase tudo que era ligado à cultura, os antigos manuscritos, pergaminhos, foram todos danificados e perdidos nesse processo que durou anos, né? Nesse processo de regularização e de invasão dos povos bárbaros.
Então, a única instituição que conseguiu manter ainda o contato com a cultura foi a Igreja Católica, que conseguiu preservar alguns títulos importantes, né? Alguns escritos importantes de filósofos importantes gregos e romanos também. E eles faziam isso através dos mosteiros e dos monges copistas, que eram padres que sua função na vida era copiar livros, né? Fazer comentários e tal. Então, a Igreja Católica era a única instituição na Europa que conseguiu preservar um pouco dessa cultura. Mas ainda ficaram muitos poucos desses escritos, né? Eles não conseguiram preservar tudo. Quando entraram em contato com esses árabes muçulmanos, o que aconteceu foi que eles entraram em contato com toda aquela cultura perdida. Porque esse processo de invasões bárbaras, esse processo agressivo que houve na Europa, não tinha acontecido lá na Península Arábica. Então, eles continuaram estudando, continuaram produzindo conhecimento. Então, eles entram em contato com os árabes, que estavam séculos-luz adiantados aí em conhecimento, tanto conhecimento de navegação, de matemática, de engenharia, de química, de física, né? Os árabes faziam cirurgias, né? Medicina era avançada. Então, eles entram em contato com todo esse conhecimento produzido pelo povo árabe, e isso vai dar uma reviravolta aí na questão cultural da europeia, né? Eles vão entrar em contato com muito conhecimento, e isso vai gerar mais conhecimento, nós vamos ter aí um processo que vai ser o renascimento cultural, que nós vamos ver mais à frente, né? Então, isso é o que eu tinha para hoje. Vou dar uma dica de filme para vocês aí, bem bacana, né? Se alguém tiver interesse. Então, nós temos aí, sobre esse período das cruzadas, eu tenho duas dicas aí. Um é o filme Cruzada, né? Que em inglês é Kingdom of Heaven, né? O Reino dos Céus, que fala sobre essa questão aí da Quarta Cruzada, de Saladino, dos Cruzados, que é bem bacana. E para quem tem acesso à Netflix aí, nós temos uma série chamada O Império Otomano, que é muito legal também, que traz aí as ideias de alguns historiadores. Mistura um pouquinho de entrevista com historiador com série, né? Mas é bem produzida, bem bacana, que vai falar aí do sultão Mohammed, que foi o líder muçulmano ali do Império Otomano, que toma Constantinopla, né? Dos cristãos. Então é bem bacana aí as duas dicas aí para quem tem interesse de ver filme. Não é obrigatório, tá, gente? É só uma dica. Então, vocês têm um texto lá na plataforma. Leiam, façam as atividades, entreguem no prazo. E vejo vocês lá no próximo vídeo. Vamos ver se dá para gravar, né? Para vocês poderem entender melhor. Deixem, se tiverem alguma dúvida, deixem comentário lá na plataforma e eu respondo assim que possível, tá, pessoal? Tchau para vocês. Até mais.